Salve mestre comunicador, salve mestra comunicadora! Você está no De Bem com a Câmera, o programa para que você conquiste sua audiência destravando sua comunicação com Epifânia e Professor Barbosa. Este é o nosso laboratório da comunicação maravilhosa. Aqui é o lugar para a experimentação do diferente, para o pensamento criativo e principalmente para você se permitir o erro. Toda vez que você acessar este nosso laboratório, deixe do lado de fora a autocrítica e o medo de errar. E como a gente está começando juntos uma jornada extraordinária rumo a uma comunicação eficiente com a sua audiência, a gente vai primeiro se apresentar para você. Esse é o Professor Barbosa. Ele é o engenhoqueiro da comunicação. Ele vai trazer para você técnicas, truques e traquitanas que vão te ajudar a acionar os seus portais da comunicação. A gente vai explicar direitinho o que são os portais da comunicação em outros vídeos e o que você deve fazer para destravar cada um deles. Então aguenta aí. Dessa forma, você vai se comunicar com o seu público de forma muito mais atraente, envolvente, sedutora, né? Humanizada e super divertida. E essa aqui ao meu lado é a maravilhosa, estupenda, necessária Epifânia, a sacerdotisa do ridículo. A Epifânia vai guiar você em processos para liberar o seu lado ridículo, percebendo a sua potência e também para abraçar o lado cômico e divertido da vida e assim encontrar mais alegria. Essa alegria que já existe aí no seu cotidiano e que muitas vezes fica abafada. Para a Epifânia, a comédia e o ridículo têm um poder terapêutico que ajuda as pessoas a se conectarem umas com as outras e a vencerem suas dores e dificuldades. E o mais legal de tudo, a Epifânia cria rituais e objetos de poder que ajudam as pessoas, qualquer pessoa que produz conteúdo, a conquistar a tão sonhada audiência, sem nenhum medo do ridículo. É, gente, é isso mesmo. Essa sou eu, a sacerdotisa do ridículo. Nesse processo que vamos viver juntos, eu vou trazer para você muitos e poderosos estímulos para você acessar a sua potência criativa. Meu bem, vem comigo. A titia vai estimular a sua coragem. A gente vai desbloquear a vontade e a diversão na hora de gravar os seus vídeos, os seus conteúdos, estabelecendo uma relação saudável com a câmera, que vai ser sua super parceira na divulgação da sua mensagem. Sem susto, ok? Sem medo, sem mistificação. Eu venho do universo místico com a missão de desmistificar a maioria dos bloqueios. São coisinhas aí da sua cabeça, mas eu conheço o caminho para a gente desfazer um monte de coisa e criar feitiços poderosos para criar lá dentro da sua psique a potência e a coragem para fazer seu conteúdo. Entregar a sua mensagem de maneira inovadora para você ficar à vontade. E depois, meu bem, nós vamos te ajudar a criar a interação com o seu público. Sabendo dessa potência, toda a relação humana pode ser ainda mais interessante, plena de significado e muita fruição. Fruição quer dizer prazer, viu? É isso. Quando a gente se interessa de verdade pelo nosso público, está sempre refletindo nas possibilidades de trazer a nossa mensagem de forma atraente, a gente acaba descobrindo processos que facilitam essa relação.
E eu tenho aqui, ó, na minha bagagem, exercícios, técnicas e recursos lúdicos. Vamos falar deles daqui a pouco, para ajudar você a desbloquear o caminho até o seu público. Só preciso que você aceite o nosso convite. E tem muitas outras coisas legais que eu acho importante que você saiba a meu respeito, naturalmente. Mas agora eu vou falar um pouquinho sobre esse camarada aqui, o professor Barbosa. Quem é? Do que se alimenta? O que faz? Como se reproduz? Tá, deixa pra lá. Antes de qualquer coisa, ele é um estudioso das tecnologias modernas e de como elas podem facilitar a nossa comunicação. Sua formação acadêmica passa pela Universidade do Tempo. Ele é especialista em comunicação, focado no cinema e no audiovisual também. E já treinou diversas pessoas. Tem uma vasta pesquisa em técnicas de interpretação e comunicação para o vídeo. A câmera é a sua paixão. E enquanto eu sou da tecnologia, a Epifânia aqui é dos alfarrábios. A gente se completa muito bem. O digital E o analógico, a ancestralidade e a modernidade. O racional e o intuitivo. A Epifânia é dos palcos, do teatro, das personagens, das máscaras e das poéticas. Ai. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente vai abordar na nossa jornada. Então fica aqui, tá? Mas antes eu quero falar para você sobre a minha missão, o que me motiva e o que me trouxe até aqui. Para isso, eu vou contar a história da atriz M, que é muito importante para mim. A atriz M nasceu numa família muito simples, no bairro polonês, numa cidade pequena, mas ainda assim teve uma infância muito divertida. Como era uma criança expressiva, extremamente criativa e animada, ela estava sempre contagiando primos e amigos, e juntos eles construíam verdadeiras aventuras em suas brincadeiras diárias. Em função da sua criatividade generosa, a proposição dos jogos e brincadeiras para todo o grupo não dependia de brinquedos fabricados pela indústria, mas eram indispensáveis os recursos lúdicos e naturais. Árvores e muros para subir e explorar a cidadezinha onde moravam, os bosques com seus aspectos que variavam conforme a estação e de onde pendiam as barbas de velho, como são chamadas as vegetações que crescem sobre eles. Os pequenos rios e córregos que ganhavam então grandes tamanhos nas suas aventuras. E claro, as bicicletas, bonecas, latões, barbantes, telhas, tijolos e montes de areia que eram abandonados pelas construções e ficavam ali esquecidos à disposição das crianças. Os fantoches também eram ferramentas importantes para a contação de histórias da nossa criança super entusiasmada. Aos 3 anos, perguntaram para a atriz M: o que você quer ser quando crescer? Ela não titubeou um segundo sequer. Quero ser atriz. Mas na chegada da adolescência, a nossa pequena atriz começou a enfrentar desafios que fizeram ela desenvolver uma introspecção involuntária. A sua relação com a família sempre foi muito importante para ela, e o sentimento de pertencimento àquele grupo familiar era um valor tão importante que na cabecinha dela era uma das características fundamentais para o significado da sua vida. Ou seja, sua existência só estaria legitimada se ela fosse amada e aceita por esse grupo. A mãe da atriz M, por conta da realidade pobre da família, da separação difícil e de ter de sustentar 3 filhas sozinha, começou a imaginar para a filha uma carreira de advogada ou qualquer outra doutora. Mas não desejava, é claro, a instável e turbulenta carreira de atriz. Além disso,
A espontaneidade, tagarelice que na infância causavam admiração pela graciosidade, na adolescência ganharam a dimensão de exibicionismo e viraram motivos de crítica dos parentes. Pelo menos restava a escola, onde tinha o estímulo importante de alguns professores. Ela foi premiada por eventos cênicos e foi chamada em diversas ocasiões onde sua performance era importante. Foi oradora da turma mais de uma vez. E também foi premiada por espetáculos infantis que ela própria dirigiu e roteirizou. Mas na sua família, o cenário tinha mudado definitivamente. E existia um esforço sincero para demover a atriz Amy das suas intenções artísticas. E para piorar, teve de mudar de escola nos últimos anos do ensino médio, onde viveu na pele um episódio extremamente doloroso de bullying praticado pelos novos colegas. A dor desse momento disparou na adolescente Amy um processo de retração social e ela começou a demonstrar sintomas de ansiedade e depressão. Aí chegou o momento da decisão pelo curso superior. O aprendizado no último ano antes do vestibular foi muito limitado, devido também a um transtorno de déficit de atenção não diagnosticado, potencializado pela ansiedade, que mesmo natural em todo mundo que passa por esse momento de escolha na vida, na atriz Amy era muito mais acentuado. Ela sabia que seus pais não teriam condições de pagar universidades particulares e suas escolhas ficaram reduzidas aos cursos das universidades públicas. Enfim, eram muitos os desafios. Também nessa época, ela havia começado a trabalhar para dar conta dos próprios custos, principalmente no cursinho. Enfim, ela fez uma escolha. Faria o vestibular para advocacia para atender a expectativa da sua mãe, mas também faria o vestibular para artes cênicas em outra faculdade. O resultado não foi nada surpreendente. Ela foi reprovada no direito, mas as portas se abriram para a formação como atriz. Não houve nenhuma comemoração na sua casa. Ela começou a fazer seu curso de artes cênicas enquanto trabalhava durante o dia para lutar pela sua independência. Agora, vem um fato para o qual eu quero chamar a sua atenção. Já dentro da Faculdade de Artes Cênicas, a nossa personagem, que mesmo tendo vivido uma infância liberta, criativa, depois passou por processos que despertaram a ansiedade e o medo, e nesse momento, a dificuldade mais importante se apresentou. Em sala de aula, junto dos seus colegas candidatos a artistas, um mais falante que o outro, a voz entusiasmada dela emudeceu e o ímpeto de comunicação e expressão haviam murchado totalmente. Ela começou a apresentar crises de ansiedade e pânico. E toda vez que pediam para que ela falasse no meio da turma, tinha ondas de rubor facial e sentia pericadas por todo o corpo. Ela acabou sendo apelidada de tomatina, de tão vermelha que ficava, tal qual um molho de tomate. Pois é. Mas por que eu estou contando essa história? Essa atriz da história, caros amigos que intencionam melhorar sua comunicação, sou eu. Claro, depois desses fatos que eu narrei, muitas coisas aconteceram na vida. Eu não me acomodei com aquela situação, mas a minha transformação não foi fácil. Foram anos de investigação e busca pessoal para conseguir soltar a voz novamente e liberar o meu processo criativo. Com essas dificuldades e desafios, eu também acabei por acumular muitas ferramentas para trazer para você esse treino criativo e de dessensibilização ao medo que vamos experimentar ao longo da nossa jornada. E hoje, toda essa experiência me faz afirmar categoricamente que é possível desenvolver uma comunicação muito atraente, interessante, envolvente e criativa. E para isso, nós não vamos medir esforços. Vamos lançar mão de recursos lúdicos que são geniais. Mas eu vou falar disso mais além. Olha, não precisa ser sofrido, não. Não interessa o que você tenha vivido até aqui. E tudo o que te disseram ou que você acreditou sobre a sua capacidade de se expressar. Você só precisa aceitar com o coração esse nosso convite, para entender esse processo lúdico e divertido. Como quem aceita um convite para brincar, para jogar, para se entender
e para se desenvolver. Essa é a minha missão, o meu tesão, o que dá significado e valor para toda a minha vivência. E eu garanto para você, será uma imersão, uma experiência muito saborosa de autodescoberta, de conexão com as suas possibilidades. Mas agora você está se perguntando sobre o que mais esses dois vão falar nesse programa. Vamos falar sobre como desbloquear o corpo e a mente através de recursos lúdicos que são ferramentas para a gente lidar com o imaginário, para fazer você acessar uma forma divertida de expressão em associação e analogias com o universo fantástico, de personagens e formas que permitem que o seu potencial criativo seja acessado e desenvolvido. Todos temos um lugar de afeto na galeria da nossa memória. São principalmente a lembrança e o acesso à nossa criança interna, a disponibilidade para o jogo, para o ato do brincar, para o convite ao lugar da imaginação. Mas a rotina, a necessidade de dar conta da vida adulta, a repetição de tarefas formais e formatadas vai embotando a nossa capacidade de criar e se divertir. O adulto criativo é a criança que sobreviveu. O medo do julgamento e a sombra da vergonha também são justificativas que as pessoas se dão para permanecer no lugar confortável do que já é conhecido e mapeado. E quando precisamos nos comunicar, esse engessamento, essa insegurança, se revela através da rigidez muscular, da voz falhada ou mecanizada, que acabamos repetindo dentro desse lugar de pseudo-controle. Mas essa insegurança não é necessariamente o resultado da falta de intimidade com a mensagem a ser transmitida, com o conteúdo em si, mas é antes e principalmente com a pouca disponibilidade do corpo e da mente para o jogo. Sim, porque a exposição que apavora, que leva à desistência de projetos que necessitam de expressão, pode ser ressignificada e percebida como algo divertido e estimulante, como um jogo, onde a vulnerabilidade, apesar de angustiante, pode ser acessada com a potência da percepção corajosa para este lugar que já é uma vitória só por ter sido acessado. Os jogos de improviso dos clowns, as partituras dos atores, as vivências dos contadores de causo e dos brincantes são nosso material de estudo em anos de investigação do trabalho do ator e nos ajudam, ao professor Barbosa e a mim, na criação de uma comunicação mais interessante. E essa investigação é que alimenta o método que nós desenvolvemos para que qualquer pessoa alcance a conquista da sua audiência, destravando a sua comunicação. Vamos falar também de roteiros eficazes e impactantes. Quando falamos de produção de conteúdo em vídeo, a comunicação maravilhosa com o seu público vai acontecer a partir de um bom roteiro. Mas isso não quer dizer que você precisa escrever um verdadeiro tratado científico para cada vídeo que vai gravar. Ou mesmo levar 200 anos para escrever um roteiro. Aliás, nós vamos tratar em outros vídeos sobre várias técnicas e processos que vão ajudar você a escrever roteiros impactantes e de forma muito prática, utilizando estrutura de tópicos, por exemplo. E a minha mais nova área de investigação é o famigerado ChatGPT. Com certeza você já deve ter ouvido falar. Mas se não ouviu, é uma inteligência artificial que está causando terror nos professores, roteiristas e redatores de publicidade por aí. Claro que, como toda ferramenta, ele pode ser usado de forma abusiva. Mas nós acreditamos que, se utilizada para o bem, é uma ferramenta realmente poderosa que pode sim ajudar muito na produção de conteúdo. E eu vou falar sobre ele também ao longo da nossa jornada, mostrando para você as melhores maneiras de gerar os prompts corretos que levem a respostas eficazes e fundamentadas dentro do ChatGPT. E vamos falar também sobre iluminação, cenários, figurinos e maquiagem. Afinal, este é um meio audiovisual
E um vídeo bem iluminado, com um cenário bonitinho, arrumadinho, organizado, vai fazer a sua mensagem mais atraente e chegar mais interessante para a sua audiência, né? Mas calma, que nós vamos te dar dicas super acessíveis, desde as lojas de produtinhos chineses até lugares mais elaborados. Existem zilhões de possibilidades. E vamos falar também sobre o SAR, Sistema de Ativação Reticular. Já ouviu falar do SAR? Não sabe o que é o SAR? Deixa eu falar para você. Sabe quando você resolve comprar alguma coisa? Por exemplo, um carro vermelho de uma marca qualquer. E de repente, e não mais que de repente, começa a enxergar diversos carros vermelhos daquela marca na rua. Onde você vai tem um carro vermelho estacionado em algum lugar. Este é o SAR em ação. É um sistema do cérebro feito de uma rede complexa de neurônios que desempenha um papel crucial na nossa atenção, foco e percepção do mundo ao nosso redor. O sistema de ativação reticular, ou SAR, é como se fosse um filtro inteligente do nosso cérebro. Ele nos ajuda a direcionar a nossa atenção para informações relevantes e ignorar o que não é importante. Em termos mais simples, é um mecanismo que nos permite, por exemplo, focar na conversa com a pessoa que está na nossa frente no restaurante e filtrar o ruído do ambiente. Agora você pode estar se perguntando, como é que esse negócio desse SAR aí se relaciona com a nossa comunicação maravilhosa? Bem, a resposta é mais simples, mas é bem profunda. Ao entender como o SAR funciona, podemos ajustar nossa comunicação para capturar a atenção do público de forma mais eficaz. Aqui estão algumas estratégias para aplicar esse conhecimento na nossa comunicação. Primeiro, relevância instantânea. Comece a sua mensagem com algo relevante para o seu público. O SAR imediatamente é sintonizado para perceber informações pertinentes, então acaba chamando a atenção desde o início. Por exemplo, se o teu objetivo é fazer um vídeo sobre torta de maçã e tal, a relevância precisa acontecer lá no comecinho. A mensagem é sobre torta de maçã. Faça assim: a maçã incrível e o sabor encantado que vão fazer com que as pessoas se deliciem e curtam seu conteúdo. Enfim, estou trazendo o jeito Epifânia de ser, mas você vai saber como lá no iniciozinho da sua mensagem já comunicar imediatamente o que é relevante para a sua comunicação, entende? As primeiras linhas. Dica 2. Visualização vívida. Use imagens mentais vívidas em sua comunicação. O SAR responde fortemente a estímulos visuais, tornando então a visualização uma ferramenta poderosa para manter a atenção. Por exemplo, mostre a torta de maçã, que a gente usou no exemplo anterior, com muitos detalhes. Principalmente fale dos aspectos gostosos, do cheiro, dos ingredientes e coisas que causem água na boca. Se você fizer o seu público visualizar aquela torta dentro da mente dele, você atingiu a sua mensagem. Eu não sei você, professor Barbosa, mas eu fiquei doida para comer uma torta de maçã. Eu também. Terceiro, estímulo emocional. Conecte-se emocionalmente com a sua audiência. As emoções são como ímãs para a atenção, para despertar o SAR. Compartilhe histórias emocionalmente envolventes para criar uma ligação instantânea. Lembra no início desse vídeo, quando eu contei a história da atriz Amy? Pois é, tem uma conexão de emoção. Agora, se você contar que essa torta de maçã é uma receita que você aprendeu na infância e que sua mãe deixou ela mais interessante quando ela trouxe que a canela podia ir lá não sei o quê, e se emocionar quando você estiver contando a relação com a torta de maçã, ganha um outro lugar de atração, entende? Dica 4. Variedade estimulante. Evite a monotonia. Faça mudanças sutis no tom de voz, nos gestos, no ritmo. Aí você mantém o SAR engajado. Todo mundo já teve aquele professor que falava com a mesma voz a aula inteira. Exatamente. E se você quer fazer o seu público dormir, essa é a maneira. Mas se você quer manter o seu público
dentro da sua atenção com você, então você precisa ter essa variação de tom, de velocidade e principalmente de imagens. Evite manter a mesma imagem também por muito tempo, que fica chato. Nosso exemplo melhor, nosso vídeo até aqui. Ou ainda, no exemplo da torta de maçã, comece contando a história, mostre fotos da sua mãe com a torta de maçã, mostre a torta de maçã sendo elaborada, faça takes de ângulos diferentes e o SAR do seu público vai ficar ativado. Nham, 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 nham. Feedback interativo. Quinto item. Encoraje a interação do público. O envolvimento ativo ativa o SAR. Ativa. Mas é isso mesmo. Mantendo a atenção e fortalecendo a conexão com o público. Os comentários nas caixinhas que se usa lá no Instagram é um exemplo. Não importa. Se você mantiver o público trazendo reações, por exemplo, o que você achou dessa torta? O que você colocaria de elemento novo? Você acha que canela combina com erva doce? Eu não sei, mas estimular a reação do público, o envolvimento com essa receita vai deixar o seu vídeo interativo, compreende? E principalmente, refira-se sempre ao seu público quando estiver olhando para a câmera. Converse com a pessoa. Entende? Não fique preso dentro de você mesmo, da sua cabeça. Sempre se comunique com o público. Ao incorporar o SAR em sua vida, você pode transformar suas interações, seja em apresentações públicas, em vídeos online ou mesmo em conversas do dia a dia. Lembre-se, sistema de ativação reticular é uma ferramenta para desbloquear o potencial de uma comunicação verdadeiramente atraente, cativante, né? A gente fica entendendo como é que esses mecanismozinhos cerebrais funcionam e preenche tudo com a nossa mensagem. Assim, ao compreender e aproveitar esse poder do SAR, você está um passo mais perto de criar um impacto significativo através da sua comunicação. E nós vamos falar também, durante a nossa jornada, sobre como transmutar o que nós chamamos de códigos antigos. Sublinha aí, códigos antigos. Essas historinhas que estão aí dentro da sua cabeça e que estão impedindo, bloqueando, travando a sua comunicação com o seu público e, por que não, com o seu próprio potencial. E eu já vou falar aqui sobre o primeiro código antigo que a gente quer transmutar para que nós façamos um acordo desde já, certo? Todos nós aqui. Esse código é uma palavrinha tão curtinha, tão piquitiquinha, mas que trava tanto a gente na hora de produzir. É a palavra dom. Dom é uma palavra que vem embotada de significado esquisito. Porque pode te fazer pensar que existem pessoas especiais, com estrela, que são iluminadas, que nasceram magicamente para ser aquela coisa fantástica e que você não tem o direito de chegar nem perto delas, sabe? Essas pessoas como se tivessem ganhado uma chancela, o direito de se comunicar, a produzir os seus vídeos, a falar na internet, na televisão, seja lá onde for, não. Esse é um código antigo, um jeito de significar coisas e processos que vão limitar a sua produção de conteúdo. Não é assim que funciona, gente. Não é. Pode até existir uma habilidade, um talento, mas... Né, professor Barbosa? Exatamente. Por óbvio, todas as pessoas nascem com algum talento natural. E algumas delas conseguem perceber e entender onde está o seu talento. Mas mesmo essas pessoas talentosas precisam treinar muito. Os grandes artistas, os grandes esportistas, qualquer pessoa grande em algo, todos eles treinam muitas e muitas horas por dia para desenvolver os seus talentos. Thomas Edison, por exemplo, que é um dos inventores da lâmpada elétrica, dizia que a genialidade é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Isso significa que você, que está aí do outro lado, também pode desenvolver o seu talento. Ou pode desenvolver também um talento que você nem tem ainda. Vamos supor que você quer aprender a tocar violão. Por que não?
Faça aulas de violão, treine bastante e você vai aprender a tocar violão. A gente só não pode limitar, tá? Deixar de experimentar alguma coisa por acreditar que não tem vocação para isso. Então vamos pegar essa palavrinha e jogar fora. Isso aí. Vamos fazer um acordo aqui então, tá? Todos nós. A partir de agora é proibido, dentro do nosso laboratório da comunicação maravilhosa, utilizar a palavra dom e a frase "eu não tenho dom para fazer isso ou aquilo". Estamos combinados? Está proibido, tá bom? Mas antes da gente ir embora, eu quero deixar uma provocação para você. Você já se perguntou de verdade quem é o seu público? Com quem é que você está se comunicando? Como? E principalmente, quem não é o seu público? É isso. Quem não é o público? Porque quando a gente descobre que quando tentamos falar com todo mundo, não falamos com ninguém, quando descobre que a nossa mensagem não é para todo mundo, a vida fica muito mais fácil. Principalmente se a gente para de tentar ser aceito por aquelas pessoinhas que habitam o nosso imaginário, trazendo apenas terror, sabe? Alguns familiares, ex-relacionamentos, pseudo-amigos, os haters e etc. Liga o seu SAR e vai pensando nessas perguntinhas que a Epifânia fez, que a gente vai falar sobre público-alvo mais pra frente. Vamos falar sobre como descobrir onde estão as pessoas para quem a gente quer falar e como isso ajuda muito a destravar a nossa comunicação com essas pessoas. Inclusive, já deixa aqui nos comentários quem você acha que é o seu público-alvo para a gente ter uma ideia do que você já sabe. Mas fica tranquilinho que a gente vai fazer essa jornada de mãozinha dada. A gente vai olhar para essas pessoas, vamos entender o que pode ficar interessante e como, tá bom? Nós vamos trilhar com você esse caminho rumo à conquista da sua audiência, destravando a sua comunicação. E essa guiança vai ser muito divertida, leve e assertiva. E agora, deixa o seu curtir, o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e segue a gente nas outras redes sociais para muitos mais conteúdos como este. Gente, esse foi o De Bem com a Câmera de hoje. E a gente te vê no próximo vídeo. Até lá!